Professores, vamos aprender um pouco sobre o ambiente virtual de aprendizagem, o Escola Digital, que está presente no SIGEDUC. Os caminhos que vocês vão fazer, vocês vão entrar com login e senha, vão escolher o módulo portal do professor, vão escolher a turma que vocês vão criar as aulas e a disciplina que você ministra na escola. Feito isso, esse passo a passo, vai abrir a página do jeito que está aqui. Esse aqui é o painel inicial do ambiente virtual de aprendizagem, tendo uma aba esquerda com todas as ferramentas que vocês vão utilizar com seus alunos no Escola Digital. A primeira ferramenta, a webconferência, é uma ferramenta nova. A gente está fazendo um tutorial para depois apresentar para vocês como é que vai utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta excelente, parecida com essas ferramentas que a gente está utilizando nesse período de pandemia, como o Google Meet. A segunda ferramenta é Turmas. Em Turmas nós temos aulas, conteúdo programado, estudantes, fóruns, notícias, visualizar como estudante. E aqui é uma excelente ferramenta, por quê? Porque eu estou criando minha aula no Escola Digital e eu quero ver como é que essa aula vai aparecer para meu estudante, meu aluno. Clico aqui em cima e vai aparecer tudo arrumadinho, eu vou mostrar posteriormente. Tem a aba de estudante, que é para vocês lançar frequência, lançar notas, né? Isso vocês já são acostumados a fazer. Tem a aba de materiais, para colocar conteúdos, arquivos, referências, vídeos. Tem a aba de atividades, que vocês podem criar enquetes, tarefas, questionários. Tem as configurações, que aí eu oriento que a primeira coisa que vocês façam quando vocês forem utilizar o Escola Digital é configurar a sua turma, né? Eu estou aqui numa turma, eu já escolhi, eu estou com um perfil de assessor de direct, por isso que eu falei para vocês que o caminho é em módulo do professor, escolher a turma e a disciplina, no meu caso é outro caminho, não é o mesmo que vocês. Daí eu iniciei já no painel inicial do SIGEDUC, né? Primeira coisa que o professor tem que fazer, configurar a sua turma. Ele vai escolher se os tópicos das aulas vão aparecer em lista ou se um tópico por página. Aí vai depender da organização do professor. Se ele gostar que os tópicos fiquem em lista, ele vai clicar em lista, ou se não, um tópico por página. Eu acho que um tópico por página seria o ideal, porque, por exemplo, se eu for colocar conteúdo para o aluno fazer extra classe e eu quero que ele faça durante a semana, eu deixo esse tópico visível só durante uma semana para o aluno fazer. Os estudantes podem criar fóruns? O ideal é que não, porque senão eles vão colocar muitos fóruns paralelos, vai encher um ambiente virtual de fórum e muitas conversas paralelas e talvez não seja legal. Estudantes podem criar enquete, vai depender do professor. Se eles quiserem, se ele colocar alguma atividade pedindo para o estudante criar uma enquete, ele pode colocar assim. Na listagem de notas, o estudante poderá ver apenas sua nota. O ideal, por ética, né, é que ele veja só a nota dele. Qual o tamanho máximo dos arquivos que os estudantes podem enviar? Até 50 MB você pode autorizar para ele enviar. Mostrar a média da turma no relatório de notas? Não. Mostrar relatório de estatísticas de nota? Sim, é bom mostrar como é que está a estatística da turma, né, em relação às notas. Ocultar as notas dos estudantes? Se você colocar aqui sim, o estudante não vai ver a nota dele. Então, o ideal é que fique em não. Pede para salvar e vai para a próxima. Permissões.
Permissões, tem que colocar cadastrar a permissão. Aí você vai procurar o CPF do aluno. Eu quero permitir que o aluno, só aquele aluno, crie uma enquete. Coloca o CPF daqui do aluno ou o nome e peço para buscar. Aí você vai registrar a permissão que você quer colocar para o seu aluno. Bom, feitas as configurações, o que é que se vai fazer? Existe um macete aqui no Escola Digital que você só vai poder usar essas ferramentas aqui: materiais, atividades, se você criar fórum, se inicialmente você criar a aula e o conteúdo programado. Se essa aula não tiver criada e nem tiver conteúdo programado, organizado, você não vai conseguir criar um fórum para trabalhar com seus alunos, ou enviar uma atividade para os seus alunos, ou enviar algum material, um arquivo ou um vídeo. Você inicialmente tem que criar essa aula. Clique em aulas, criar tópico de aula. Vai colocar a data inicial da aula, a data final, vai escolher o tipo de atendimento, que pode ser por material impresso, recurso tecnológico ou os dois. Ou se quiser, não informa qual o tipo de material que você vai trabalhar. Descreve o título da aula e aqui você vai organizar a sua aula. Aí aqui é onde eu digo que vai estar a criatividade do professor. Ele pode escolher a fonte, o tamanho da fonte, ele pode inserir imagem nessa aula, ele pode copiar e colar links aqui na aula e outras coisas mais que o editor de texto, né, traz nessas ferramentas. Recortar, copiar e colar, escolher a letra em negrito ou itálico ou sublinhado, né, essas ferramentas aqui de centralizar, justificar, colocar listas ou números, né? Deixa a aula bem atrativa para o aluno. E eu digo sempre que quem trabalha com aluno à distância, claro que aulas remotas a gente não fala em educação à distância, mas de qualquer forma, né? Está trabalhando com ferramentas digitais, é bem interessante que deixa a aula bem atrativa, com a imagem, né? Se quiser colocar um link de um vídeo do YouTube que trabalha a autoestima do aluno, tudo pode colocar aqui nessa caixa de texto. Vai escolher se está visível ou não para o aluno. Como não tem nenhuma aula registrada, aparece aqui sem aula, né? Vai aparecer o nome do professor aqui embaixo e vai pedir para cadastrar. Pronto, aula criada. Criada a aula, ele vem para o conteúdo programado. No conteúdo programado, já vão aparecer as datas das aulas que o professor vai dar. Então, de acordo com aquela data que eu coloquei lá para criar aquela aula, eu venho para o conteúdo programado daquele período, vamos colocar aqui 26, que é o dia de hoje, né? Vou colocar o conteúdo programado aqui, digitar, vou escolher o tipo de atendimento, né, que eu falei anteriormente, se vai ser por recursos tecnológicos, material impresso ou não vai informar. E lá embaixo eu peço para cadastrar. Ok. Feito essas duas ações, né, feitas essas duas ações, eu vou poder inserir material, vou poder criar atividades e vou poder criar fóruns e notícias, né? Aqui em estudantes, eu vejo a relação dos estudantes da turma. Em fóruns, eu vou pedir para cadastrar um fórum. O ideal é que cada turma o professor crie o seu fórum de diálogo, né? Ele pode colocar um fórum, criar um fórum para ele passar o ano inteiro dialogando com seus alunos, mandando informações para ele, coloca o título do fórum, a descrição do fórum. Se vai monitorar a leitura, claro, o professor vai monitorar a leitura. Essa caixa de texto também é idêntica à caixa de texto da criação da aula. Ele também pode fazer uma descrição bem legal, com a letra bonita, colocar uma imagem, né, uma URL nessa descrição.
Vai escolher se o tipo do fórum é geral, se é uma discussão simples, se é tipo novo tópico ou tipo perguntas-respostas. Se for geral, eu acredito que não é preciso criar tópico. Se for tipo novo tópico, tem que criar, você faz o fórum geral e vai criando novos tópicos dentro daquele assunto que você está dando naquele momento, naquele fórum. A ordem padrão, aí você escolhe se as respostas vão ficar alinhadas, né? Eu respondo ao professor, eu sou aluna, eu respondo ao professor, uma pessoa quer comentar em cima da minha resposta, essa resposta vai ficar alinhada ao meu comentário. Ela não vai aparecer lá embaixo da discussão. Se vai listar respostas mais antigas primeiro, as mais recentes. Tem muita gente que configura, que trabalha com ambiente virtual de aprendizagem, que coloca as respostas mais recentes primeiro. Por quê? Porque as antigas vão ficando lá para baixo e ele vai lendo que as pessoas estão contribuindo mais recente. Eu vou criar um fórum, mas, por exemplo, eu quero uma atividade em que essa atividade vai ser respondida pelo aluno no fórum. Aí eu posso escolher um texto, ou, por exemplo, eu tiro uma foto de um livro sobre determinado assunto, ou eu baixo alguma coisa da internet e salvo no meu computador. Eu faço uma apresentação em PowerPoint, né, e quero que o aluno veja antes de responder o fórum. Existe essa possibilidade de enviar o arquivo para o fórum. Escolhe o arquivo no computador, envia, isso aí vocês já são acostumados a fazer, né? Envia, cadastra o fórum. Sim. Antes de cadastrar, você vai escolher a aula aqui que você colocou, que você criou e o conteúdo programado. Por isso que eu falei antes que você tem que criar a aula, inserir o conteúdo programado para você poder utilizar as outras ferramentas. Porque o sistema vai solicitar que você tenha essa aula cadastrada com esse conteúdo programado. Cadastrei o fórum. Agora eu quero enviar uma notícia para os meus alunos que eu já criei uma aula e que eu preciso que eles interajam no Escola Digital. Vou cadastrar a notícia, vou colocar o título da notícia, vou colocar o texto da notícia. Peço para que os alunos sejam notificados por e-mail. Quando eu venho aqui no perfil dos estudantes, eu vejo que tem aluno que cadastrou e-mails, né? Tem aluno, olha, essa menina aqui, Ciomara Soares, ela cadastrou e-mail, né? Então, o ideal é que daqui para frente, a gente sabe que a gente vai usar muita tecnologia com os alunos, e nesse período de pandemia, né, mais ainda, esse sistema é um sistema muito bom. O ideal é que a gente pegue ou incentive nossos alunos a criar e-mail, e aí eu sugiro que seja no Gmail, por causa das inúmeras possibilidades que a gente tem de trabalhar na educação. E quando os gestores forem fazer o cadastro desses alunos, solicitar os e-mails que eles usam, por causa desse Escola Digital do Cigeduc, né? Então, eu peço para os alunos serem notificados da notícia, eles vão receber por e-mail, né? Enviar e-mail com título padrão ou personalizado, eu posso personalizar o título. Criar marca todos da turma em que foi escolhida e pede para cadastrar. Terminei de utilizar essas ferramentas aqui da aba Turmas. Aí eu quero ver como é que essa minha aula que eu criei vai ser visualizada pelo estudante. Clico em visualizar como estudante. Vejo que para eles vão aparecer essas ferramentas aqui, né? Em Turmas vai aparecer o perfil dele, vão aparecer os estudantes da turma, vai aparecer o fórum que eu criei, vai aparecer as notícias, né? Como estudante, ele vai poder ver a nota dele, ele vai poder ver os materiais que eu escolhi para a aula, que pode ser o conteúdo, as referências ou vídeos. Ele vai ter acesso às atividades
que pode ser enquetes, tarefas ou questionários, e tem essas outras ferramentas de Olimpíadas, né? E o direito de imagem, que é importante. Se ele quiser que o professor coloque uma imagem da turma, ele faz a autorização, autorizando a imagem dele para aparecer aqui na turma. Voltando para o SIGEDUC. Então, vamos lá. Vamos voltar para visualizar como professor. Claro que essa ferramenta aqui, visualizar como professor, não vai aparecer para o aluno, né? Só aparece para o professor, que é para ele voltar para o ambiente virtual dele. Bom, essa criação de aula aqui, com conteúdo programado, com criação de fóruns e notícias, né? É bem legal, dá para o professor organizar bem uma aula com seus alunos, pedir para os alunos, se tiverem celular, instalar o SIGEDUC em seus celulares, né? Ou então acessarem um computador para poder ter acesso às aulas virtuais inseridas aqui no ambiente virtual de aprendizagem do SIGEDUC. Essa ferramenta aqui de estudante, ele vai lançar a frequência, ele já é acostumado a fazer isso, né? Lançar a frequência nos bimestres e depois ele vai lançar notas. Quando eu clico em lançar notas, vai para abrir a tabela, né? Para ele lançar notas do aluno da disciplina. Vamos agora aqui ver a questão dos materiais. Eu vou inserir material na aula, vou cadastrar um novo conteúdo, vou colocar o título, vou escolher a aula que eu quero. Por quê? Porque provavelmente o professor vai criar várias aulas, né, nessa turma. Então, para essa aula especificamente, eu vou enviar um material. Então, eu tenho que escolher qual foi a aula que eu criei antes de inserir o material. Vou utilizar a caixa de texto também para colocar material, copiar e colar de algum editor de texto que eu já fiz sobre o material, algum artigo. Lembrando sempre que se eu for colocar alguma coisa da internet, eu colocar a fonte de qual foi o site que eu retirei, né? Por aí vai. Pede para notificar os alunos por e-mail que eu estou colocando esse material e peço para cadastrar. Aí esse conteúdo aqui, esse inicial, eu tanto posso colocar algum conteúdo, criar algum conteúdo aqui sobre o assunto em questão para eles, como eu posso colocar uma URL, inserir um link da internet para que eles leiam o assunto direto nesse link da internet. Porta-arquivos, esse porta-arquivo é específico do professor, é o porta-arquivo dele, da turma, do material que ele vai colocar na turma. Ele pode inserir arquivo, ele pode criar pastas, né? Já existe uma pasta aqui para sua turma, sua disciplina. Você pode colocar arquivo, pode criar pastas, alterar pastas, remover pastas, e você pode também pegar esse porta-arquivo, só você que vai ver, o aluno não vai ter acesso ao seu porta-arquivo. Mas se você selecionar um arquivo e quiser associar à turma, esse arquivo vai aparecer na sua turma. Seleciona essa pasta, não tem nenhum arquivo, né? Se tivesse algum arquivo, eu ia mostrar como é que você ia pegar o arquivo e associar à turma. Não é difícil, né? É fácil de associar para que os alunos vejam. Inserir arquivo na turma. Da mesma forma, para você inserir arquivo na turma, você tem que ter arquivo salvo no seu porta-arquivo, porque ele vai procurar no seu porta-arquivo, certo? A pasta aparece, a pasta. Se você tiver criado outras pastas, você vai escolher ela aqui, né? Você vai escolher o arquivo, ele vai direto para essa pasta, procurar o arquivo que está na pasta. Vai escolher a aula que você cadastrou, colocar o nome do arquivo, descrever sobre o arquivo, pedir para notificar os alunos por e-mail que você está colocando esse arquivo na turma e enviar o arquivo. Você pode também colocar referências para
o aluno procurar e ler relacionado a livros, e-books, artigos, revistas, sites e outros. Coloca o título sobre o assunto da referência que você vai colocar, cola o endereço de URL, escolhe a aula, escreve sobre essa referência, pede para notificar também os alunos e depois pede para cadastrar. Pode inserir vídeos, do mesmo jeito, tudo é cadastrando. Cadastra o vídeo, coloca o título do vídeo, escreve sobre o vídeo que você está mandando, escolhe a aula que você cadastrou. Se você tiver um vídeo salvo do seu computador, você vai escolher, ou então um link externo. Por exemplo, eu estou querendo que eles vejam um vídeo do YouTube. Aqui eu já falei sobre o vídeo, e se eu quiser alguma atividade com relação ao vídeo, eu vou descrever aqui em cima também, né? Se eu quiser que ele sintetize o vídeo, ou se encontra alguma coisa no vídeo relacionada ao assunto questão da aula, e aí eu coloco aqui, posso criar um fórum para o debate desse vídeo sobre essa questão aqui que eu vou criar, e peço para eles fazerem isso. Aqui eu copio o link que eu estou tirando do YouTube, e quando eles clicarem no link, que eles forem aqui em vídeos, vai aparecer o vídeo direto do YouTube aqui, em vídeos, para eles. Eles vão assistir e depois eles vão para onde o professor determinar que ele faça alguma coisa relacionada a essa atividade. E pede para salvar. Em atividades, os professores podem criar enquetes, tarefas e questionários. Cadastrar a enquete é super fácil, vai colocar o título da enquete, vai dizer se essa enquete vai ser publicada ou não, o prazo que vai ter de votação, escolhe a aula. Aqui em cima ele escolhe, tipo, eu vou fazer uma pergunta para o aluno, para criar essa enquete. Vocês gostam de estudar, por exemplo? Sim ou não? Ou vocês utilizam tecnologias, vocês gostam de utilizar recursos tecnológicos digitais em aulas ou estudos? Colocar sim ou não, que eles vão votar, né? Se quiser acrescentar mais resposta, pode acrescentar. Notifica eles por e-mail que você criou uma enquete para eles votarem e pede para cadastrar. Vou criar uma tarefa para o meu aluno. Peço para cadastrar a tarefa, coloco o título da tarefa, o texto da tarefa. Se for alguma coisa relacionada também a algum material, algum arquivo, eu posso inserir. Se essa tarefa vai ser em grupo, sim ou não, como será o envio do tipo da tarefa, se vai ser através de texto online, você pode criar um fórum para ele debater sobre o assunto da tarefa. Ou se vai ser um trabalho offline, por exemplo, eu não estou em aula remota, eu estou em aula presencial. O aluno faz esse trabalho no caderno, ou faz em casa, no arquivo, um editor de texto, ou escreve e traz para o professor. Escolhe a aula, se vai permitir, se for online, ele vai permitir que o aluno envie mais uma vez, ele vai escolher se sim ou não. A data da abertura da tarefa, a hora, o fechamento também com a hora. Notificar os estudantes por e-mail e cadastrar a tarefa. Questionário também, o professor pode criar questionário, vai cadastrar questionário. Vai colocar um título para o questionário, vai colocar a descrição de todo o questionário. Essa descrição aqui é só falando sobre o questionário, você não vai colocar, né, as perguntas e as respostas aqui não, é só a descrição. Escolhe a aula que você quer que eles vejam para esse questionário, o início da data inicial, o final com a hora. O fim da visualização do questionário, quando tiver essa data final, os alunos não podem mais visualizar o questionário. Se vai misturar perguntas, por exemplo, um aluno, as perguntas e as respostas estão numa sequência, para o outro aluno já vai estar numa sequência diferente, por aí vai. Se vai misturar também as alternativas, né?
da pergunta com as respostas, porque o aluno pode dizer, na questão 2 a alternativa é a B. Se você misturar, para o outro aluno vai estar na C. Então, se ele vai colar, vai errar porque vai estar errada. Vai dizer quantas quantidades máximas quanta quantidade máxima de tentativas o aluno vai fazer para responder o questionário, a duração de cada tentativa. Vai criar na aula, que você aqui não está aparecendo porque eu não preenchi nada, né? Vai o feedback, você vai escolher se eles vão poder visualizar a resposta antes do prazo da entrega. Claro que não, né? Se os estudantes podem visualizar a resposta antes do prazo, o feedback que o professor vai dar antes do prazo da entrega, claro que não. Aí ele vai sempre colocar após responder o questionário, depois que finalizar o questionário. O professor vai escolher. Os estudantes podem visualizar as notas antes do prazo de entrega do questionário. O ideal é que seja ou depois que finalizar ou depois que responder. O feedback geral, o professor vai fazer o seu feedback geral sobre o questionário, vai adicionar o feedback só depois que todos os alunos responderem o questionário. E aí, quando clicar aqui em salvar e continuar, você vai entrar para a página que você vai criar as perguntas e as respostas do questionário. Como eu não criei nada e eu também não sou professor, estou com o perfil de assessor pedagógico da DIREC, não vou poder criar, mas para vocês é fácil vocês fazerem isso quando colocar salvar e continuar. As configurações eu já falei, as estatísticas vocês vão ver a situação dos estudantes, que vai dar em gráfico. E o relatório de ações, das suas ações no ambiente virtual. Ele vai dizer, vai mostrar todas as ferramentas que você utilizou, certo? Observatório. Esse observatório vem com diversas estatísticas, né, com relação a quantos alunos tem na turma, faixa etária, quantos são homens, quantos são mulheres, a idade média até a religião, né, diz. E os gráficozinhos sobre etnia, classe social, Bolsa Família, ó, todas as informações com relação à turma. Essa ferramenta aqui, eu acho que vocês conhecem. Eu não conheço essa previsão de evasões, as Olimpíadas, o direito de imagem que eu já falei anteriormente. É isso que eu queria apresentar para vocês, espero que tenham gostado e que facilite a utilização desse ambiente virtual, que eu acho excelente para se trabalhar. Claro, fazendo antes um diagnóstico com os alunos, para saber se há a possibilidade desses alunos acessarem, né, em casa, e que o professor faça uso dessa ferramenta, abrilhante mais suas aulas, dinamizem, causem mais interação e autonomia no aluno em aprender. Obrigada.